Bom dia, tudo bem? 21 de setembro, 10 horas da manhã, começa agora mais um Cresce Esclarece. É um prazer estar aqui com você em mais uma semana. Hoje o nosso tema é regularidade de imóveis. E o nosso convidado de hoje é o Dr. Marcos Vinícius Kikunaga. Kikunaga, desculpa. Kikunaga. Difícil o seu nome, hein? Advogado especialista em direito imobiliário, que está aqui para esclarecer todas as suas dúvidas. Já estamos aqui contando com ele no nosso estúdio. Tudo bem, Marcos? Muito obrigado, bom dia a todos. É um prazer imenso, uma honra pisar pela primeira vez aqui no Cresce. Mas Fico seja muito honrado. bem-vindo. Espero que seja a primeira de muitas. Obrigado, né? obrigado. Vamos torcer para que sim. Então, vamos lá. Vamos falar hoje sobre regularidade de imóveis, que é a sua especialidade. Uhum. E vamos começar perguntando para você, Marcos, o que é que o corretor deve fazer quando o imóvel que é vendido na planta, de repente a obra é interrompida? E aí? Essa é uma situação bastante interessante, né? Eu sou advogado na área imobiliária há muitos anos. Eu fui, como a gente estava comentando antes do programa, eu fui gerente comercial de construtora. Depois eu trabalhei no cartório de notas há muito tempo, hoje eu tenho escritório de consultoria. Então, assim, eu conheço a empreendimento imobiliário por dentro, né? Tenho todas as visões. Então, assim, essa questão é muito interessante. Por quê? Porque depende da venda, da forma que o corretor vendeu esse imóvel. Se o corretor vendeu à vista, o corretor não tem que fazer nada. Se o corretor vendeu esse imóvel com uma condição estabelecida no contrato, por exemplo, que esse imóvel ele teria que ser entregue em tal data, sob pena de rescisão, de resilição contratual, tal, por conta de um evento futuro dos clientes, aí ele precisa se preocupar. Geralmente isso não acontece. Né? O problema da compra de imóveis na planta, Sônia, o que é? É verificar se há ou não há condição para poder implementar o contrato, para gerar eficácia do contrato. Isso, geralmente, as incorporadoras, elas não permitem condições. Porque o contrato de compra e venda na planta é chamado de compromisso de compra e venda. Só que você tem a possibilidade de realizar uma promessa de compra e venda. Qual que é a diferença? A diferença é que a promessa é um contrato condicionado e o compromisso é um contrato definitivo. Geralmente as construtoras elas celebram compromisso de compra e venda. Então, o que passa na cabeça do cliente? Que aquele contrato é irrevogável e retratável. Só que se estiver uma cláusula condicionando a eficácia, não interessa o nome do contrato, ele vai ter natureza de promessa, consequentemente, ele pode condicionar o efeito do contrato e, nesse ponto, a corretagem imobiliária, ela pode ficar comprometida. Mesmo você disse, no comecinho da tua resposta, você disse que o corretor não precisaria se preocupar no caso de uma venda à vista. Em regra, não. Em regra, não. Tá. Em regra, as construtoras fazem os contratos de natureza definitiva. Então, evidente, se o corretor é um corretor profissional, ele vai acompanhar essa obra, vai assessorar o cliente, vai informar, eu passei lá na tua construção, ela deu uma parada, eu não sei porquê, eu vou entrar em contato com a construtora. Porque ele que fez a intermediação. Então, assim, o famoso pós-venda, né? É o pós-venda, justamente. Então, assim, é muito interessante que o corretor que trabalha imóveis na planta, ele só comparece no dia. Depois ele some. E não funciona assim. É uma profissão, então a assessoria imobiliária desse pós-venda é muito importante para que esse cliente, a hora que receber, poxa, o corretor me deu toda a assessoria durante, não é assessoria, mas me deu atenção durante o período de obra. Consequentemente, numa reunião, quando ele for fazer o primeiro jantar na casa dele, no apartamento novo, ele fala assim, ó, você quer indicação de um corretor bom? É esse sujeito aqui. Com certeza. Né? É o boca a boca. Isso garante bons negócios futuros para o corretor, né? Não tenha dúvida. São oportunidades que nós precisamos criar. E você cria com relacionamento. E, Marcos, em contrato de compra e venda, na aquisição de um imóvel em construção ainda, se o adquirente perdeu o emprego, vamos dizer,
tem como rescindir, reaver os valores pagos? Como é que funciona isso pela lei? Voltando a essa questão interessante da questão condicionada, né? Isso é importante que você veja. A perda de emprego, ela pode ser caracterizada um caso fortuito ou uma força maior. O caso fortuito, a força maior, ele tem natureza, ele tem como um efeito jurídico distinguir as relações jurídicas. Ou seja, se o cliente comprovar que realmente a perda de emprego foi uma situação imprevisível, ele pode extinguir o contrato e reaver tudo que ele pagou, exceto, evidentemente, a corretagem por conta do resultado útil, porque a venda foi realizada. Essa situação foi uma situação posterior. Então, a construtora, realmente, ela vai ter que fazer a devolução. Só que, vou voltar, precisa comprovar em juízo que essa perda de emprego foi uma situação imprevisível. Ou seja, eu sou um funcionário CLT de uma empresa pública, como a Caixa Econômica Federal. Ou seja, você tem uma certa estabilidade, entendeu? Então, assim, parece ser um emprego estável. De repente, gera um problema na Caixa Econômica e a Caixa Econômica tem que dispensar várias pessoas. É uma situação que pode acontecer, entendeu? Então, assim, mas eu estava no emprego muito estável há 10, 20 anos, perdi o emprego. Entendi. Então, isso mesmo assim, que não seja como aconteceu, por exemplo... empresa privada. Empresa privada, montadoras. Eu sou gerente da montadora. Ou seja, eu estou num cargo de confiança. De repente acontece alguma coisa com a montadora, vem um plano e eles dispensam todo mundo. Ou seja, eu tenho que comprovar essa situação imprevisível e inevitável para poder justificar reaver os valores pagos. O que acontece, Marcos, quando um comprador que adquiriu o seu imóvel na planta e após a obra pronta, ele não consegue se enquadrar para obter o financiamento? A gente sabe que essa situação é recorrente. Né? Esse é um caso, Sônia, que a gente volta à questão que eu comentei. Quando eu era gerente comercial da construtora, eu implantei no meu plantão de vendas uma equipe de crédito imobiliário para aprovar as vendas, justamente para não ter esse problema. Isso não acontece mais. Geralmente as construtoras, elas vendem com financiamento bancário e a pessoa chega lá na frente, na época das chaves, não é aprovada. Qual é o efeito jurídico disso? O efeito jurídico é devolução integral de todas as parcelas pagas, inclusive a corretagem. Nesse caso, inclusive Nesse caso, a corretagem vai ter que ser devolvida. Por quê? Porque esse caso é um caso de resilição unilateral e resolução do contrato. Qual que é a diferença? Vou explicar. Você pode extinguir o contrato de 3 formas fundamentais, né? Você pode extinguir 4 formas fundamentais. Por adimplemento do contrato, que é o pagamento do contrato, ou por inadimplemento. O inadimplemento são 3 tipos. O inadimplemento por rescisão, que é com culpa. O sujeito deu causa à rescisão, que é o caso da súmula 543 do STJ. O outro caso é a resilição unilateral. A resilição unilateral é aquela em que existe uma condição para a extinção do contrato. E qual que é a condição? A aprovação do crédito imobiliário. Ou, como a lei de incorporação ela traz, no artigo 34 da lei 4591 de 64, o incorporador, se não vender, não viabilizar a obra em 6 meses, ele pode cancelar de forma unilateral. O cliente também pode resilir unilateralmente se não for aprovado o crédito imobiliário. Qual que é a pegadinha aí? A pegadinha é que as construtoras colocam uma cláusula. O valor X de R$500 mil, que seria o crédito imobiliário, será pago com recursos próprios. Então ele coloca no contrato com recursos próprios. Sendo facultado ao cliente pagar com recursos do sistema financeiro de habitação ou sistema financeiro imobiliário. Isso é uma pegadinha das construtoras. No entanto, eu sempre comento com os alunos nos cursos. O corretor de imóveis, a hora que ele faz a venda, ele tem que orientar o cliente a guardar a cópia da proposta. Porque na proposta vai estar lá,
valor de entrada, valor de pagamento durante a obra, valor de chaves, com financiamento bancário. Pronto. É com base nessa tese que você consegue resilir unilateralmente. E se não tiver isso? Se não tiver. Como eu comentei contigo, essa tese é uma tese que eu tenho, que eu não consegui ainda implementar em juízo. Quando eu tive essa oportunidade, a construtora quis fazer o acordo. Né? Mas eu acredito que com a evolução do pensamento jurídico imobiliário do STJ, como essa tese nunca foi abordada, se chegar essa tese no STJ, ele adota. Ele adota porque a condição do crédito imobiliário é justamente a garantia que o cliente tem. Por isso que o corretor, na hora que vai fazer uma venda na planta, ele precisa ter essa certeza da aprovação do se empolgar, né? Ele não pode se empolgar, porque essa comissão ela pode voltar. E aí ele vai ter que devolver com juros de correção, infelizmente. Aí fica muito mais complicado, né? Por conta da falta do resultado útil. O resultado útil não é a aquisição na planta. O resultado útil é a aprovação do crédito imobiliário. Interessante, né? É, bem interessante. Mas é uma tese. E é um assunto que o corretor tem que estar bem atento, não né? tenha dúvida. Não adianta ele se empolgar e é um corretor de plantão ali, de vendas, se empolgou porque vendeu 10 apartamentos e é isso. Não. Depois, né, a pessoa não conseguir... É interessante que a gente está comentando. O corretor de imóveis... Isso é um recado para vocês. O corretor de imóveis, ele também tem que ser um especialista, né? Então, assim, o corretor de imóveis que vende terreno é um especialista em terreno. Ou seja, ele vai ter que agregar conhecimento de direito urbanístico, de direito ambiental, porque ele está vendendo terreno. O corretor que vende imóvel na planta, ele tem que ser especialista em quê? Em crédito imobiliário, em formas de venda que você pode facilitar esse sujeito, ou seja, SFH, SFI, as regras de crédito imobiliário, as condições, fundo de garantia, você tem que ser especialista nisso. E o corretor que vende imóveis de terceiro tem que ser especialista em quê? Em regularidade imobiliária. Exatamente. Você vê que são 3 focos. E muitas vezes o corretor está trabalhando no dia a dia e ele não se dá conta disso. Não se dá conta disso, né? É verdade. É a falta de consciência profissional. E isso é muito importante, a gente ter consciência profissional. Para a área, que área que você quer seguir? Eu quero fazer imóvel na planta. Então, se especialize em crédito imobiliário, para que você dê outras oportunidades, outras chances do teu cliente poder ser aprovado. Perfeito. Marcos, a gente tem uma dúvida aqui do nosso internauta André, de São Paulo. Bom dia, André. Bom dia, André. Ele diz o seguinte: meu sogro tem um imóvel onde fez vários puxadinhos que ele aluga. Comum essa situação, né? Ele não quer ouvir falar em regularizar. Futuramente, ele consegue regularizar de forma ágil ou vai precisar demolir tudo para vender para uma construtora que quiser comprar o terreno? André, assim, se você for pensar em vender para uma construtora, não interessa o que ele colocou no imóvel. Que a construtora quer o terreno, que é a matéria-prima, né? Agora, o teu sogro não quer, ele faz o puxadinho. Já fazer o puxadinho já é uma situação informal. Ele consegue vender isso? Consegue vender. Só que ninguém vai regularizar nada. Né? Então ele pode chegar na favela, tem isso. Você vai lá na favela, eu quero comprar um puxadinho. Tá bom, 5 mil reais. Você pagou 5 mil, você entrou. Então, na verdade, você está comprando posse. Você não está comprando propriedade, é diferente. Posse e propriedade são institutos diferentes. Por que a posse ela é protegida no sistema jurídico? Porque ela protege a propriedade. A propriedade é um aspecto abstrato do direito, né? Então, assim, se você falar assim, o que é mais importante, posse ou propriedade? Primeiro é posse, depois é propriedade. Porque a posse, você consegue converter ela em propriedade na usucapião. Propriedade sem posse, você perde a propriedade pela posse. Com certeza. Então, assim, é muito importante você saber e ter essa noção. Marcos, no direito imobiliário, quando há atraso na entrega do imóvel, é possível cobrar lucros cessantes, danos morais, danos materiais, aluguel? É possível. O STJ ele já afirmou esse entendimento, né, que o atraso de obra ele é permitido até os 180 dias que estão na cláusula. Que aquele é prazo de carência, que no meu entendimento é ilegal, né, é o prazo de carência das construtoras. Passado isso, realmente, a pessoa comprovando que mora de aluguel,
ele pode sim ingressar com uma ação judicial para pedir esses lucros cessantes. Principalmente quando o imóvel é comercial. Com o imóvel comercial não tem discussão. Imóvel residencial ainda tem que provar tal. Agora, imóvel comercial, possivelmente, quem é que vai comprar imóvel comercial? Ou para uso próprio, Sim. ou para poder alugar. E aí não tem jeito, é lucro cessante mesmo. E o STJ afirmou entendimento sobre isso. O senhor José Carlos Grotti, via YouTube, pergunta: se pode colocar cláusula de desconto de 50% na escritura na compra do primeiro imóvel? Como fazer para ter esse desconto? Não, calma, vou colocar cláusula de desconto. Não, isso daí é desconto na escritura e no registro, tem que ter previsão legal, né? O artigo 236, parágrafo 2º da Constituição Federal, ele traz que os emolumentos dos cartórios de notas e registros públicos têm natureza de taxa. Então, a Lei Estadual de São Paulo, que é a Lei 11.331 de 2002, por exemplo, ela dá desconto, sim, na primeira aquisição dentro do sistema financeiro imobiliário. Sistema financeiro da habitação, desculpa, do SFH. Ou seja, comprei meu primeiro imóvel e eu estou utilizando a primeira vez o sistema financeiro, aí você tem desconto de 50% no registro, tá? Nessa Compra condição. e venda comum não tem desconto, tá bom? Ok. Numa aquisição de imóvel usado, Tá. o comprador não foi informado pelo corretor sobre algum problema. Por exemplo, vaga de garagem ruim, feira na porta do prédio, enfim. Ele pode desistir do negócio e receber tudo o que ele pagou de volta? E no caso, se ele ficar com o imóvel, em alguma situação, ele tem direito a uma indenização? Então, o STJ, ele tem um pensamento sobre a questão da corretagem. A corretagem, ela está vinculada ao Código de Defesa do Consumidor. É prestação de serviço, né? Então, assim, quando você analisa o Código de Defesa do Consumidor, você vai ver lá no artigo 6º e no artigo 4º o princípio da informação e transparência. Então, o corretor, ele se obriga a informar para a pessoa os problemas do imóvel. Geralmente não faz. Né? Geralmente não faz. Só que eu estou pensando numa corretagem profissional. Veja, falar o defeito do imóvel gera credibilidade, confiança. E a relação do cliente com o corretor também é de confiança. Né? Então, o que acontece? Se for um fato em que vá impedir o uso do bem, o corretor vai ter que devolver a comissão, vai cancelar o negócio. Ou seja, eu comprei imóvel para determinada finalidade, eu não posso usar. Você vai cancelar. Ah, problema na garagem. Isso é problema que isso não seria capaz, eu imagino, não seria capaz de gerar a resolução do contrato, né? Que é a extinção com quebra de nexo de causalidade, devolução de tudo. Agora, se o cliente ficou no imóvel, ele pode ingressar com uma ação contra o corretor? Pode. Contra a imobiliária? Pode. Por conta de um dano moral, um dano material? Lógico que pode. E aí vai ser uma indenização que ele vai ser uma ação indenizatória contra o corretor, com base no Código de Defesa do Consumidor. E você tem vários julgados que tratam dessa diligência do corretor, né? Então, assim, o corretor... Ah, você falou da feira. Ah, mas você não falou da feira. Mas você não precisa falar da feira. O cliente, ele vai ver uma placa na rua, que aquela rua tem feira. Entendeu? Isso não seria capaz de excluir. Agora, quero usar o imóvel para uma determinada finalidade comercial. Vou e alugo o imóvel, por exemplo, numa área estritamente residencial. Eu não posso usar para o fim de comércio. Lógico que vai devolver a comissão. Entendeu? E no caso da compra? No caso da compra, a mesma situação. Eu comprei para usar para fins comerciais. Não posso. Vai cancelar. Eu posso cancelar o negócio, posso exigir tudo que eu paguei de volta? Pode cancelar. O que é importante, o cliente, para cancelar, ele tem que demonstrar essa motivação. E, geralmente, essa motivação, ela está onde? Está no compromisso de compra e venda. Entendeu? Por isso que tem que ser tudo muito bem... Por isso tem que ser muito bem explicado. E tem que ser tudo. Corretor de imóveis hoje não pode agir de forma
infantil, de forma negligente. Tem que ser profissional. Profissional é documento assinado, autorização para venda, WhatsApp, trocando informações. Esse tipo pode se tornar uma prova, por exemplo? Lógico. Conversa no WhatsApp? Lógico. Uhum. Eu já vi casos de corretor de imóveis que, como ele tinha muitas mensagens, o que ele fez? Ele fez uma ata notarial, que é uma prova dotada de fé pública, prevista no artigo 384 do CPC, em que ele juntou isso numa notificação, né? E notificou o vendedor dizendo, eu vou ingressar com a ação. Se eu ingressar com a ação, você vai ter que pagar, além do valor, vai pagar o honorário de advogado, vai pagar as custas, tal. Fizeram acordo. Isso é uma boa dica para quem está nos assistindo, Claro. Marcos, porque o corretor, infelizmente, ele ainda é passado para trás. Sim, né? mas é por conta da ingenuidade. Exato, às vezes até por ingenuidade Isso. ou por ser uma pessoa de boa fé e Claro. acreditar que todo mundo também age de boa fé. É o né? pensamento, Sônia, que eu tive no Japão, né? Esse ano eu fui pro Japão. Quando você chega lá, o fato de você ser honesto, você imagina que a outra pessoa é honesta. Sim. Isso é do ser humano. Sim. E no Brasil também é assim. Advogado também é muito ingênuo. Acha que o cliente vai cumprir as obrigações. Ou seja, você tem que ser profissional. O profissional assina o documento aqui. E aqui é Brasil. Assina o raio do documento. Né? Eu sou uma garantia, Eu sou corretor profissional. Corretor profissional é assim. Ele já vai com o termo, tudo bonitinho, tal. Assina aqui a autorização de venda, de exclusividade, por um mês, não importa. Sim. Mas pega um documento por escrito. Garanta-se para depois não perder dinheiro, né? Não tem a dúvida. Porque a comissão, como é que ele vai comprovar depois? Se ele não Exato. tiver um papel assinado, fica difícil, né? Exato. Marcos, com a Lei 13.097 de 2015, sobre a concentração dos atos na matrícula do imóvel, ainda é necessário para o vendedor ter que apresentar todas as certidões de praxe? Essa pergunta é maravilhosa. Nossa, essa pergunta, eu até me emociono de falar nela. Por que eu me emociono? Porque a Lei 13.097 de 2015 é uma lei esparsa, é uma lei mutante, porque ela traz vários assuntos. E essa pergunta está direcionada ao artigo 54 da Lei 13.097. E o artigo 54 ele traz o seguinte, ele traz uma presunção de boa-fé do adquirente se não houver nenhuma anotação, nenhuma restrição na matrícula do imóvel. Acontece que essa lei, ela não respeita o sistema. O sistema jurídico não funciona assim. Então, essa lei, ela também alterou a Lei 7433 de 85. A Lei 7433 de 85, Sônia, ela trata dos requisitos da escritura pública, dispensando como requisito o feito ajuizado, ou seja, as certidões de feito ajuizado, que obriga o cartório de notas a exigir, né? Então, o que acontece? A Lei 13.097, ela trata da fraude à execução, dizendo o seguinte, se o credor não averbar o seu direito de crédito e o devedor alienar esse imóvel por um terceiro, esse terceiro será protegido. O credor não pode ingressar com a ação anulatória, também chamada de ação revocatória. Não pode. Ou seja, obriga o credor a ser diligente. No entanto, a Lei 13.097, ela não trata da fraude contra credores. A fraude contra credores é uma situação de fato. Qual que é a situação? Eu sou alienante, vou vender para você. Só que eu sou insolvente. Eu já sou um devedor que eu já tô no meu patrimônio negativo. Ou eu vou vender para você para fraudar os meus outros credores, ou eu vendendo para você, eu fico insolvente. Nessa situação, dá para anular. E a Lei 13.097, ela não abarca essa situação. Então, as certidões, elas continuam sendo úteis, necessárias e não exime, isso é importante, não exime a responsabilidade do tabelião de notas em orientar. E geralmente o que eu vejo em escritura pública? O comprador dispensa certidões nos termos da 13.097. Não dispensou nada. Se der pau,
o tabelião de notas entra na brincadeira da responsabilidade civil. E o corretor também. Tem muito cuidado, então. Muito cuidado, muito cuidado. Não é fácil, não. Não é só simplesmente achar agora, não, depois da lei, não precisa mais. E vamos lembrar, tem muita gente que não tem matrícula ainda. Esse é um outro tema que pode ser um outro programa, mas tem muita gente, lembrar que a matrícula é um sistema de registro que foi criada pela Lei 6.573, que entrou em vigor em 76. O sistema anterior era o sistema das transcrições, que era o decreto 4857/39. E o sistema da transcrição continua vigente. Então, quem comprou um imóvel e registrou antes de 76, tem transcrição, não tem matrícula. Aí o corretor vai lá, eu quero saber se tem matrícula aqui. Não tem matrícula, é transcrição. E às vezes não é no cartório que competente hoje. O sujeito comprou imóvel, o cartório competente era um outro cartório. Nossa. Aí ele não vai encontrar. Só que aí, minha querida, mesmo, você tem que entender esse sistema registral. É bem complicado mesmo. Marcos, nós temos aqui uma pergunta do Humberto Correia de Oliveira de Santo André. O que é mesmo a posse alternada? Posse alternada, veja só. Quando se trata de teoria de posse, você tem uma situação em que você tem dois titulares sobre o mesmo bem. Dois titulares exercendo a posse. Essa posse alternada pode ser, e eu não vou ter certeza, né, porque as pessoas elas vão lançando teorias, mas pela etimologia da palavra, essa posse alternada ela pode ser aquela situação em que o uso do bem ele é repartido com a pessoa durante um período de tempo, né? Como seria o caso, por exemplo, da multipropriedade imobiliária, que é o tipo de empreendimento em que você adquire em conjunto com 52 outras pessoas o mesmo imóvel e você faz o quê? Você coloca na convenção de condomínio que você vai usar aquele bem uma vez por ano, uma semana por ano, né? E aí o que você vai fazendo? Você vai alternando a posse do bem, ou seja, naquela semana você vai ter posse direta e restrita sobre o bem. Tem muito disso naqueles empreendimentos que tem, por exemplo, em Goiás, sim, onde tem no resort, assim, alguma coisa assim, né? A multipropriedade imobiliária é um tema muito interessante. Por quê? Porque é um empreendimento que você faz 52 vendas por unidade. É uma por semana. É uma por semana. Então, assim, é muito interessante entrar nesse mercado, porque é um mercado que vem crescendo. Porque a pessoa que compra a multipropriedade não significa que ela vai usar aquele empreendimento. Ela pode fazer permuta da semana dela com outros empreendimentos, porque geralmente a administradora tem vários empreendimentos em vários lugares do mundo. Então você troca uma semana que você tem no empreendimento aqui em São Paulo com uma semana em Nova York, uma semana no Egito. E é assim que funciona. Bacana. Entendeu? Né? É uma forma de você ser proprietário, fazer um investimento pequeno, né, ter um bom retorno. É um novo nicho de mercado. Sim. Que os corretores de imóveis têm que se especializar nesse mercado. E olha que não falta assunto, não, né, falta Marcos? assunto, não. Você vê que a gente está chegando ao final do nosso programa. Já? E não conseguimos nem fazer metade das perguntas que eu tinha separado para você. Caramba, que pena. Né? Porque o assunto é vasto, né? Sim. Quero contar com você numa próxima oportunidade. Claro, um prazer. Eu né? fiquei muito à vontade, muito feliz de participar. Obrigado que bom. pelo Nós convite. também adoramos sua participação. E quero deixar aqui o espaço para suas considerações finais. Bom, meus queridos, eu tenho muito carinho por vocês, pelos corretores de imóveis, né? Eu fui gerente comercial de construtora e eu sempre tive um foco como gerente em auxiliar os corretores a trabalhar. E a principal dica que eu dou para a gente encerrar é capacitação. Especialize-se, estude. Corretor de imóveis, vamos lembrar que ele é o primeiro a orientar. A orientação é fundamental e você precisa ser a pessoa, o porto seguro do seu cliente. Fica com Deus e bons negócios. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a participação de todos e dizer que a semana que vem estamos aqui novamente. Um grande abraço, bom final de semana. Abraço.